Olá pessoal, bem-vindo ao canal Macetando Português. Esse é mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, @Macetando Português, e de compartilhar esses vídeos com aqueles que precisam também macetar o português, ok? E não deixe de dar o seu like, que também me ajuda muito. Então, bora macetar? Bem, nós vimos o conceito geral de vogal naquele vídeo vogal versus consoante, se lembra? Se você ainda não viu esse vídeo, eu te aconselho a assistir. Agora nós vamos dar continuidade em relação às vogais, quanto aos aspectos que as tipificam. E quais são esses aspectos que são classificadores de vogais? Bem, nós podemos classificar as vogais quanto à zona de articulação, a intensidade, ao timbre e quanto à cavidade. Hoje nós vamos nos focar justamente na cavidade. Afinal, o que é cavidade? Não tem nenhum mistério. Cavidade é a mesma coisa que buraco, ou seja, são vogais que têm diferentes classificações dependendo de onde, dos buracos de onde o ar vai sair. Sim, porque para produzirmos os sons, eles precisam sair pelos buracos. E existem vários buracos por onde saem os sons em geral que produzimos. Mas, no quesito fonética e fonologia, os sons são sempre relacionados ao que falamos, certo? Por isso que só existem dois tipos de cavidades: a cavidade oral e a cavidade nasal. Vamos começar tratando da cavidade oral. Pegando a definição de vogais, nós vimos que vogais são fonemas cuja corrente de ar passa livremente pela boca. As vogais, então, via cavidade oral, são fonemas cuja corrente de ar passa livremente apenas pela boca. Essa é a definição de vogais orais. E aí você vê que as vogais orais são justamente aqueles fonemas que costumamos falar ao descrever as vogais. A, E, I, O, U. Só que agora você tem o som E e o som E, o som O e o som O. E aí você tem um fonema específico para o E e o outro para o E, para o O e para o O. Simples assim, vogais orais. E as vogais produzidas na cavidade nasal? Como defini-las? Ah, muito fácil! Se na cavidade oral as vogais são orais porque a corrente de ar vai livremente apenas pela boca, na cavidade nasal as vogais serão nasais porque a corrente de ar passará livremente apenas pelo nariz. Errou! Claro que não, né? Até porque, pensa, se a corrente de ar vai toda para o nariz, aí já não é mais fonação, mas respiração. Porque, na verdade, as vogais nasais são fonemas cuja corrente de ar passa parcialmente pelo nariz. Não é que vai tudo para o nariz. Uma parte vai livremente pela boca e outra parte vai para o nariz, o que não invalida o conceito geral de vogal, porque continua sendo vogal. Uma vogal é aquele fonema, aquele som cuja corrente de ar vai livremente pela boca. Nas vogais nasais você tem isso, só que não vai tudo para a boca como acontece com as vogais orais. Olha essas duas imagens. Essas duas imagens representam ambos os casos, das vogais orais e das vogais nasais. No primeiro caso, você tem aqui o véu palatino, também conhecido como palato mole, levantado. Isso significa que quando ele estiver levantado, a corrente de ar vai toda passar pela boca, que é o caso das vogais orais. Já quando o véu palatino estiver abaixado, uma parte da corrente de ar se dividirá indo pela boca e a outra parte pelo nariz rumo à atmosfera. É o caso das vogais nasais. E, na verdade, a classificação de ser vogais nasais é porque o som, no final de tudo, dessa divisão, vai ressoar no nariz. Ou seja, ele vai ecoar, ele vai soar com força no nariz e não na boca. E quais são os fonemas que nós usamos para se referir às vogais nasais? É só você pegar o A, E, I, O, U, colocá-los entre barrinhas e colocar o tio em cima. Aí fica A, E, I, O, U. Pronto. E aí você percebe diferentes maneiras em que as vogais nasais se apresentam. E embora não haja vogal e tio na grafia de muitas delas, como é o caso de tio, i tio, u tio, você tem algo que é regular em todas elas. Elas podem se apresentar na grafia também como vogal mais M ou N. É o caso em an em tampa, an em canja, em tempo, em entrada e por aí vai.
Isso é regular. E outra coisa, você percebe que tem palavras que podem ter mais de uma vogal nasal, como é o caso de importante. Você tem tanto in quanto an em importante. Além disso, quando você diz tampa, embora sejam duas letras, você tem um som. Opa, duas letras para um som, nós já vimos isso, né? O nome disso é dígrafo. Só que nesses casos se trata de dígrafos vocálicos, porque o som é vocálico. E no caso dos dígrafos vocálicos, o som de vogal sempre será de vogal nasal. Não existe dígrafo vocálico de som de vogal oral, ok? E aí, se você se lembrar daquela palavra que vimos lá no início desse canal, no primeiro vídeo desse canal, nós vimos a palavra ninho. E o NH representava um dígrafo também, porque eram duas letras para um só som. Só que o som é nhan, nhan, é um som bloqueado, portanto não é um som vocálico, mas sim consonantal, que nós então dizemos que se trata de um dígrafo consonantal. NH, dígrafo consonantal. AM em tampa, dígrafo vocálico. Outro detalhe, cuidado com essa posição vogal mais M ou vogal mais N, porque nem sempre o som é um só, tá? É o caso de OM em tá bom, que embora sejam duas letras, o som é nasal, mas dois sons, o do O e do U, on. Assim também em aotil, coração, é A e U, ão, e em bem, diferente do in em estopim, do em algum. Então, cuidado com essa posição dos sons nasais, principalmente quanto às vogais mais M ou N, porque nem sempre se tratará de dígrafos vocálicos, e sim casos de ditongos que veremos nos próximos vídeos. Então, resumindo, embora sejam 5 vogais representadas no alfabeto, 5 letras, A, E, O, U, nós temos 7 vogais orais, A, E, I, O, U, corrente de ar livremente apenas pela boca, e 5 vogais nasais, An, E, I, O, U, cuja corrente de ar vai parcialmente pelo nariz, totalizando 12 fonemas vocálicos, 7 orais e 5 nasais. Então é isso, queridos. Muito obrigada pela atenção. No próximo vídeo nós continuaremos o assunto tipos de vogais e eu conto com a sua presença, hein? Até mais!